Janela aberta para o Oriente do Alto. A explicação de textos da Escritura Sagrada. A parábola do construtor prudente e do imprudente. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Novo Testamento mostra esta parábola em que o construtor prudente edificou a sua casa numa rocha e o outro em areia fofa. Então veio uma forte ventania e caiu uma tromba d'água, e a casa em cima da rocha resistiu a ambas, mas a que foi feita sobre a areia ruiu. Com que se pode comparar o construtor prudente? Por certo, com quem se firmou nos 2 mandamentos do amor, já por vós conhecidos. Quando vieram as ventanias e aguaceiros, não prejudicarão, mas consolidarão a casa em cima da rocha, pois os ventos secarão os muros que precisam de umidade. A chuva se infiltra nas paredes secas, soltando pequenas partes de massa nas fendas, que se tornam pegajosas e ligam cada vez mais à alvenaria em subsequentes repetições de tais cenas. Exemplos naturais desta verdade são encontrados em cada muralha antiga, que às vezes sobrevive durante séculos. Se por acaso deve ser demolida, será mais fácil fazê-lo com uma parede nova do que com uma muralha antiga. Isto é causado pela chuva, que transforma certas partes da pedra em massa calcária por meio da sua força de dissolução, ligando todas elas num conjunto. O mesmo se dá com uma criatura desperta pelas leis do amor. É uma construção feita em uma rocha. Os ventos que nela batem, fazendo com que se torne seca e sedenta, são os desejos elevados para conhecer cada vez mais o causador de todas as coisas, crescendo com tal conhecimento no amor por ele. A chuva seguinte corresponde às obras que o sedento recebe para ler. Ele as absorve com avidez e constata sempre que os vazios soltos se enchem aos poucos e se tornam firmes pela influência da leitura. Quanto mais chuva cair nesta construção, tanto mais firme se torna. Quão diferente é o efeito dos ventos e das chuvas na construção feita em areia fofa. Ela estremece com os ventos e o aguaceiro acaba com a construção. Os primeiros trituram as muralhas já fendidas e cansadas pelo fraco fundamento. Com facilidade, as chuvas derrubam tudo, levando os destroços ao próximo rio da perdição. A criatura que não tem a menor ideia de um preparo espiritual tem que sucumbir quando se expõe aos ventos e às chuvas espirituais com o intuito de transformar-se assim numa edificação sólida ou numa pessoa firme e evoluída.
entregai a Bíblia a um homem mundano, dizendo: amigo, lê com vontade e descobrirás o que te falta. Trata-se de um tesouro oculto, de uma vida verdadeira pela qual sempre perguntas, e consiste de ouro, prata e pedras preciosas. Este amigo se apossará da Bíblia, fazendo a leitura com muita atenção. Quanto mais ávido e atento assim agir, tanto maior será a descoberta de contradições, pelo que se dirige ao amigo dizendo: já li umas 6 vezes o livro recomendado por ti. Quanto mais repito a leitura, mais contrassensos e tolices descubro. Para que essa brincadeira com as profecias misteriosas que parecem ter a mesma conexão que o Chimboraço, que é uma montanha muito alta no Equador, teria com o Himalaia. É claro que ambos se encontram no mesmo planeta, como também se hajam semelhantes profecias no mesmo livro. Mas a conexão entre elas, ou a ligação do Chimboraço com a cordilheira na Ásia, será dificilmente conseguida por pesquisador naturalista, enquanto ainda temer o fogo e saciar a sua sede nas inúmeras águas marítimas. Durante a primeira leitura, tive realmente a impressão de conter um sábio e oculto sentido. Repetindo a leitura, com maior crítica, convenci-me que o livro todo nada mais é que um cofre riquíssimo da maior tolice. Descontando alguns provérbios práticos, um absurdo se choca com outro, servindo o livro para providenciar à tolice humana uma distração milenar devido à sua forma mística. Por este conceito, conclui-se o efeito produzido pelos ventos e chuvas da Bíblia numa construção mundana feita sobre a areia. Se tal homem chega à tamanha destruição da sua casa arenosa, que a reconstrua quem quiser. Eu e todos os meus anjos consideramos tal trabalho muito difícil, pois é mais fácil atrair milhares de criaturas de ruas e ruelas para o grande banquete da vida do que convencer uma única pessoa materialista da verdade contida na Bíblia. O que sucede com a leitura da Bíblia também se dá com todas as explicações espirituais, pois qualquer pessoa dirá: se é este o sentido, porque não foi redigido dessa forma? Mesmo que procureis explicar o motivo das parábolas, o outro se rirá dizendo apenas: posteriormente é fácil se profetizar, pois cada tolice pode ser manipulada qual massa de pão, porque ela se adapta a qualquer sentido. O caos é a base de todas as coisas e se presta para tudo. Porque uma profecia não é dada como realmente acontece. O motivo é o seguinte: porque não se pode prever o futuro. Portanto, se formula uma linguagem mística pela qual se pode deduzir qualquer ação futura. Eis o sentido final que nenhum sol central poderia iluminar mais ainda. Esta revelação foi transmitida pelo Senhor ao profeta Jacob Lorber.